Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos falar sobre um assunto que já foi discutido em sala de aula. Vocês lembram sobre o infográfico? Lembram sobre esse texto, esse tipo de texto? Pois é, hoje nós iremos falar sobre o infográfico, tá? Olha só aqui, ó, nós temos uma ilustração de um infográfico. Só para a gente retomar aí sobre esse assunto de infográfico, né? O infográfico ele vai apresentar vários recursos visuais, como vocês podem observar aqui, ó. Vamos acompanhar aqui no livro didático, né? Nós temos aqui no livro, ó, vários desenhos, né? Várias ilustrações, né? Sobre o assunto que vai ser discutido. E também nós temos pequenos textinhos verbais, ó, textinhos escritos, também nesse infográfico, tá? Então, o infográfico, ele é basicamente conhecido por essa junção, né, de imagens, de ilustrações e textos verbais, que são textinhos bem curtos, tá bom? Também podemos encontrar no infográfico tabelas, né, que permite também uma informação que é muito complicada, ela pode ser exemplificada no infográfico para ficar mais fácil de entender, tá bom? Então, o infográfico é isso aqui, é um texto, né, que junta a imagem e textinhos curtos, né, que tenta simplificar uma informação complexa, tudo bem? Então, olha só, na página 7 do livro didático de vocês, lembrando que nós já estamos no volume 2 do livro didático, tá? Nós temos aí um infográfico, como eu disse a vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ler o infográfico, certo? Então, olha só, lá no infográfico está dizendo assim, ó. O volume total de água na Terra é de aproximadamente 1,4 bilhões de quilômetros quadrados. Então, olha só, é um volume bem grande, né? Como eu disse vocês, lembram na última aula sobre o planeta azul, né? Que a nossa Terra é formada, a maior parte da nossa Terra é formada pela água, é composta pela água. Então, olha só, 2,5% desse valor, cerca de 35 milhões de quilômetro quadrado, é de água doce. Então, presta bem atenção. De 1, bilhões de quilômetros quadrados, apenas 2,5% desse valor é de água doce. Então, olha só, desses 35 milhões de quilômetros quadrados, em torno de 70% estão na forma de gelo, encontrados nas regiões Ártica e Antártica, e em topos de montanhas, né? Então, olha só aí, de 35 milhões, né, de quilômetros quadrados, 70% são em gelo, então apenas são bem poucos, né, de água doce que está em estado líquido, né? Olha aí, ó. Lá embaixo ainda temos assim um copo de água, né? E tá lá, o Mundo e Brasil. Então, olha só, aqui o copo de água, onde ele diz aqui, ó, esse aqui é a água do mundo e o que tá em roxo aqui, ó, é a água do Brasil, tá? Então, olha lá, o Brasil possui 12% de todas as reservas de água do mundo. Então, nós temos aí uma grande parte, né, da água que existe no mundo. 70% de todo o volume está na região amazônica, né, contra menos de 5% na região que mais sofre com a seca, que é o Nordeste, né? Então, a região mais rica em água no nosso Brasil é a região amazônica, e a região que sofre muito, né, com a falta da água é a região do Nordeste, que ela possui apenas 5% da água está concentrado no Nordeste, certo? Então, olha só, o Brasil é o país que mais possui água doce, ou seja, água que a gente pode utilizar para beber, né? Utilizar no nosso dia a dia,
Então, ele é o país que mais possui água doce de todas as fontes mundiais, né? Então, nosso Brasil é muito rico em água doce. Olha só, projeções das Nações Unidas para 2025, daqui 5 anos. Então, projeções, né? São projetos para 2025 ainda, que 8 bilhão de pessoas terão carência absoluta de água. Então, olha só, a pesquisa aqui que eles fazem é que em 2025, que não está longe, né? Daqui 5 aninhos, né? Muitas pessoas terão a falta da água. E aqui ele diz que é falta absoluta. Então, as pessoas não terão água para nada. Então, olha lá, ó, volume de água no mundo. Dessa água que eu falei para vocês lá em cima, né, que a gente tem aí 1,4 bilhões de quilômetros quadrados de água, 97,5% é de água salgada e apenas 2,5% de água doce. Aí mais aqui embaixo nós temos também sobre o consumo de água em alguns países, né? Como que é o consumo de água nos países, né? Nos Estados Unidos, 300 litros por dia. Então, há um gasto, olha só, lá nos Estados Unidos, segundo essa pesquisa aqui, 300 litros de água é consumido por dia por pessoa. Então, cada pessoa nos Estados Unidos consome cerca de 300 litros de água por dia. Na Europa, as pessoas consomem diariamente 200 litros de água. Então, cada pessoa lá na Europa, ela consome 200 litros de água por dia também. No Brasil, nós consumimos aqui por pessoa, né, diariamente 150 litros de água por pessoa, né, por dia também aqui no Brasil. Já na África subsaariana, que é lá no deserto, né, no Saara, eles consumem apenas de 10 a 20 litros por dia. Então, cada pessoa lá consome de 10 a 20 litros por dia de água. Então, é um país que consome pouca água mesmo, né? Em vista com os outros países aqui destacados, né? Então, olha só. Agora, após fazer a leitura aqui, né, desse infográfico que nós fizemos, vocês irão para a página do livro didático, página 8 e página 9 do livro didático, realizar algumas atividades. Lá no número 2, tá pedindo para vocês responderem aqui uma alternativa de marca X. Qual é o principal assunto desse infográfico que nós acabamos de ler? Fala sobre o desperdício de água no planeta? Ou fala sobre a quantidade de água no planeta? Ou a qualidade de água no planeta? Qual é a opção correta aqui? Vocês vão marcar um X em apenas uma questão, tá? Número 3. Que elementos visuais você percebe que estão relacionados com o assunto do infográfico? Então, quais são as imagens, né? Que elementos visuais desse infográfico aqui que estão presentes? O que vocês observam, ó? Essas imagens aqui, ó, tá? Quais são esses elementos visuais que vocês estão vendo aí? Vocês vão identificar e colocar o nome deles na número 3, tá? Número 4. O infográfico pode ser dividido em duas partes. A primeira com um fundo mais escuro e a segunda com um fundo mais claro, como vocês podem ver aqui, ó. Essa aqui é a primeira parte, né, que tem um fundo de azul mais escuro, e essa aqui pode ser considerada a segunda parte, que é com fundo mais claro, certo? Então, a letra A. Identifique e escreva com suas palavras a principal informação de cada parte. Então, qual é a principal informação da parte 1, que é com fundo mais claro,
e qual é a informação mais importante, né? O que ele está representando ali na parte 2, né? Esse fundo mais claro. Aí vocês vão escrever aqui. Letra B. Uma informação aparece repetida na parte 1 do infográfico. Que informação é essa? Então, lá no infográfico, a primeira parte, tem uma informação que ela está repetida. Qual é essa informação? Volte lá no infográfico para vocês responderem essa questão aqui. Qual você imagina ter sido o objetivo da repetição dessa informação? Então, aqui, ainda na letra B, vocês vão responder por que repetiu essa informação aqui que você verificou lá no infográfico da parte 1. Você vai escrever aqui, qual é o objetivo, qual é a importância, né, dessa informação ter sido repetida. Número 5, na parte 1 do infográfico, há algumas informações sobre o Brasil. Letra A, no que o Brasil se destaca? Então, o Brasil, ele é rico em quê? Então, vocês vão colocar aqui. Letra B, é possível deduzir que no Brasil não se corre o risco de carência de água? Será que no Brasil não existe falta de água? Por quê? Então, vocês vão explicar aqui, né? Por que se é possível saber que o Brasil não corre risco de carência de água? Se há o risco do Brasil não ter mais água? Então, vocês vão explicar por quê. Lá na página 9 do livro didático de vocês, tem atividade também. Releia este trecho do infográfico, que é o trecho da parte 2, tá? Sobre o consumo de água dos países. Letra A, no alto dessa parte do infográfico consta esta indicação: consumo em alguns países. Os dados representados referem-se ao consumo de quê? Qual é o recurso que nós estamos discutindo? Então, vocês vão responder aqui. A letra B. O que representa cada uma dessas colunas representadas nesse infográfico? Que são essas coluninhas aqui, ó. O que elas estão representando aí no infográfico? A quantidade de água consumida por uma pessoa diariamente em determinados países? Ou a quantidade de garrafinhas de água consumidas pelas pessoas de determinados países? Ou a quantidade de água doce presente em determinados países? Vocês vão marcar apenas uma alternativa, tá? Letra C. Escreva um parágrafo comparando o consumo de água em regiões mais desenvolvidas, como os Estados Unidos e a Europa, com o de regiões menos desenvolvidas, como o Brasil e a África subsaariana. Então, olha só, vocês podem analisar aí a imagem e elaborar, né, esse parágrafo sobre os dados do infográfico. Então, nós temos um infográfico aí que reuniu imagens, né, que são as características do texto infográfico, imagens e pequenos textos, certo? Falando sobre o consumo de água, falando sobre a existência da água no planeta, né? Então, vocês vão elaborar um parágrafo nessas 3 linhas aqui sobre o infográfico, né? Comparando aí o consumo de água dessas regiões aqui, ó, né? Das regiões que está aqui, ó. Então, vocês vão comparar o consumo de cada país aqui, ó, né? Das regiões, né, dos Estados Unidos, da Europa e das regiões do Brasil e da África subsaariana, ok? Mas aqui embaixo nós temos aqui, ó, um textinho, né, explicando mais sobre o infográfico, né? E lá ele vai dizer assim, ó: o infográfico é um gênero textual que organiza e expõe informações usando palavras e imagens, né, conforme eu já disse a vocês. Geralmente apresenta dados numéricos, então apresenta números, né, sobre os dados que eles vão informar aqui, ó, a respeito do assunto tratado, podendo haver esquemas, gráficos e ilustrações explicativas. Lembrando que a imagem sempre vai ser coerente com o texto, né? Nunca vai ter uma imagem que não tem nada a ver com o assunto que está sendo discutido.
Como as informações escritas são curtas e objetivas e são acompanhadas de imagens, elas em geral são facilmente identificadas pelo leitor. Como eu disse a vocês no início do vídeo, por haver várias imagens, né, com os textinhos, elas são mais fáceis de serem identificadas, de compreensão, tá? Pelo leitor, né? Os infográficos podem ser textos autônomos ou podem ser textos complementares a outros. Então, pode haver um texto, né, e ao lado desse texto um infográfico complementando o texto escrito, certo? Então, que podem ser representados também como reportagem ou texto de divulgação científica. Então, após realizar as atividades da página 8 e da página 9, vocês irão fazer a leitura dos QR Codes aqui, ó, do livro, tá? Da mesma página, da página 9, ok? Por hoje é só, bons estudos para vocês e até mais!